A última sessão do dia do nosso primeiro Fórum de Alta Gestão, com o tema de sustentabilidade rima com lucro, com grandes amigos aqui, o Antônio Maciel, que vai entrevistar o Bruno Serapião e contar um pouco se sustentabilidade rima com lucro. Maciel? Alô? Foi aí. Bom, boa tarde a todos. Já encontrei bastante gente aqui, que eu estou aqui, viu, Bruno, desde manhã, participando aqui do evento. E então está sendo ótimo, é uma honra grande para a gente encerrar o evento aqui hoje com esse debate, né? Se sustentabilidade rima com lucro ou não. Né? Então, eu vou... o Bruno é um grande amigo, um CEO extraordinário aí da nova geração, viu, Bruno? Ainda da nova geração. Já tem experiências muito interessantes. O nosso tema, só como a gente mencionou, é esse aí, né, que o professor Gilberto levantou, junto com o João Lins, aí, para a gente discutir se sustentabilidade rima com lucro, tá certo? Então, essa que é a conversa. E eu vou pedir para o Bruno, para ele mesmo falar rapidamente, de dois temas rapidinho, para a gente entrar na nossa... Primeira coisa, um pouquinho para ele falar um pouco sobre a vida acadêmica dele. Nós estamos aqui na FGV, né? Tem um impacto importante. Ele está chegando aqui hoje de manhã chegou, estava lá no INSEAD. O Bruno se dedica também ao aprendizado contínuo. Eu pedi para o Bruno falar um pouquinho sobre a carreira dele. Depois, em seguida, a gente vai falar um pouquinho da carreira, um pouco da parte acadêmica, e um pouco da carreira profissional. 5 minutinhos. E aí a gente entra no tema específico, que o pessoal precisa te conhecer antes da gente saber as tuas ideias. Vamos lá. Não, primeiro, obrigado, Maciel, assim, super amigo, e é uma honra, né? Eu acho que um dos grandes ícones CEOs do Brasil, uma inspiração, um mentor. Eu agradeço ter um amigo como esse. Podia deixar de mencionar o Gilberto, o professor João, que a gente interage aí nos idos do FGV e do IPO. Então, começando pela minha parte acadêmica, eu estou indo para o 9º ano de FGV e o IPO. Que a gente, em agosto, senta lá 70 CEOs, agora esse ano 120, para debater cases. E tem sido sempre uma experiência muito boa. Tem o Ricardo, do meu fórum aqui, que também participa com a gente lá. E, assim, o aprendizado contínuo é uma coisa que tem sempre muito presente em mim. Do IPO também, eu vou para Harvard todo ano, vai ser meu 9º ano esse ano. Passo uma semana, me tranco depois, lá uma semana, volto com 3 coisas para voltar e aplicar nas companhias. Isso, obviamente, a academia começou lá atrás, eu formei no ITA em 95, sou engenheiro, radical, nerd, focado, e fiz mestrado na COP UFRJ em sistemas de informações, e cheguei um momento que falei, isso aqui acho que não é para mim, eu preciso ter um elemento humano mais forte. Então fui para o INSEAD, fui um dos primeiros brasileiros a sair daqui para lá, fui bolsista da Fundação Estudar, tive bolsa de diversidade lá no INSEAD, e eu fui para o INSEAD agora para fechar ontem, eu fechei o curso de Estratégia Global do INSEAD com todos os alunos, e recebi meu PIN preto, eu gosto de falar disso, que é o doadores acima de 20 mil euros para a escola. Então, como tem vários ex-alunos de escolas aqui, acho que é um orgulho que eu tenho. Eu sou fundador do Endowment do ITA, que a gente já levantou mais de 2 milhões de reais. Tenho doado dinheiro para o INSEAD, e a gente precisa, como ex-aluno, reconhecer as escolas. E eu só estou aqui hoje porque eu levo esses brands comigo, e eu faço questão de voltar para as escolas e falar, e ter essa oportunidade. Então, é um pouco isso. Acho que depois do MBA eu todo ano continuo estudando. Acho que é muito importante eu estar nesses eventos. Então, aqui que é a nossa VP de RH, que está junto comigo nessa visão da arte, da importância que a gente tem do aprendizado contínuo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente fala de sustentabilidade. Vamos falar. Beleza, Bruno. E a carreira profissional até chegar? O Bruno é o CEO da Ativos, né? Deixa que ele mesmo faça essa apresentação. Fala um pouquinho aí de GE, quando a gente falava, você vendia locomotiva para mim. A gente se conheceu, eu vendia locomotiva para o Maciel. E na GE, acho que quando eu me formei no MBA, o pessoal
do GP na época, o Alexandre Bering, que eu acho que é um dos executivos mais importantes que o Brasil já teve, que foi do 3G Capital, que criou o 3G Capital, que foi do GP, me levou para a LL. Eu fiquei no Brasil 3 anos na Argentina, que me deu uma perspectiva de gestão internacional. Voltei para a GE para ser responsável por venda de locomotivas no Brasil, para trazer a fábrica do Brasil dos Estados Unidos para cá. É a única fábrica ainda fora dos Estados Unidos de locomotivas de grande porte, que é em Contagem, em Minas Gerais. E de lá eu fui convidado para abrir o Fundo de Infraestrutura do Pátria. Foi o primeiro fundo de infraestrutura local. Era uma joint venture Promon e Pátria. Eu, como um bom engenheiro, acho que a coisa que mais me deu propósito na vida, que é aliar a parte técnica com a parte financeira e, com isso, mudar o Brasil. E aí, nisso, eu fundei a Hidrovias do Brasil, uma empresa que hoje é listada, que faz transporte hidroviário no norte do Brasil, no Rio Paraná, Paraguai. Hoje, a Hidrovias é responsável por quase 50% da exportação brasileira de grãos, numa estrutura logística muito diferenciada e que permitiu que o Mato Grosso hoje exportasse mais de 50 milhões de toneladas de grãos para o mundo. E lá nós construímos portos no meio da Amazônia, treinamos pessoas, trouxemos pessoas que não tinham perspectiva nenhuma. 80% das cidades eram membros do Bolsa Família. Acho que eu tenho 2 orgulhos na vida desse tipo de coisa. Primeiro, quando a gente construiu uma escola que saiu de 300 alunos para 900 alunos, a Boca de Fumo mudou do lugar, porque não tinha mais, os alunos estavam na escola, então não tinha mais o que fazer lá. Então a gente fez um acordo para o cara ir para outro lugar, não ficar lá, e depois a gente começou a dar bolsas para as pessoas do município de Barcarena para ir para a Universidade Federal do Pará e voltar em posições de liderança. Então hoje, no porto da Hidrovias, lá em Barcarena, que exporta 6,5 milhões de toneladas de grãos, todas as pessoas de liderança são da comunidade. E aí são 10 anos nesse desenvolvimento, mas foi um negócio muito bacana que eu levo como meus maiores legados. Se perguntar qual foi o maior legado, você vê, foi o IPO, foi legal, fez dinheiro, cash over cash. Cara, super bacana, mas se transformar a vida das pessoas foi, eu acho que eu tentei fazer e tento fazer hoje na Atios. O que é a Atios? A Atios hoje é a segunda maior produtora de etanol de cana de primeira geração do mundo. Nós temos 10 mil colaboradores em 23 cidades diferentes no interior do Brasil, 8 usinas, temos 25 mil pessoas no nosso plano de saúde. A gente produz 2,1 milhões de metros cúbicos de etanol, que são 60 milhões de tanques de combustível utilizados no Brasil. Produzimos 600 mil toneladas de açúcar. Então, aqui a gente fala, aquela discussão europeia que eu fui fazer na Europa foi: ou é combustível ou é comida. Não, é combustível e comida. O Brasil já mostrou que consegue fazer isso. E todo mundo que conhece tem que ir para lá, para fora, para falar sobre sustentabilidade de disponibilidade energética, sustentabilidade de comida e emprego no interior do Brasil, para que todas as pessoas não tenham que vir para as cidades e se concentrar nas cidades. Então, acho que a Atios faz parte desse ecossistema. E, aliado a isso, a gente tem 816 megawatts de instalação de cogeração. A gente fez 4,2 milhões de gigawatt-hora de cogeração, que é basicamente a energia de uma cidade de 30 mil habitantes, bem populada, pelo ano inteiro. A gente consegue tocar todos esses elementos. A gente planta 500 mil hectares de terra. Temos toda a nossa plantio mecanizado, toda a nossa colheita mecanizada. Então, a cana do campo, ninguém encosta nela, a mão nela, até ela virar etanol. E enquanto ela virar etanol, também ninguém encosta para carregar os caminhões, chegando até os postos de gasolina. Acho que quem chega mais perto de encostar a mão na cana é o frentista, quando coloca etanol no carro, no posto. Então, eu estou muito orgulhoso da gente ter feito. A Atios hoje é uma empresa controlada pela Mubadala Capital, que é o fundo soberano de Abu Dhabi, e era uma empresa antiga, Odebrecht Agroindustrial, que entrou em recuperação judicial. E hoje, qual que foi o maior legado que você está deixando na Atios? Primeiro, preservar 10 mil empregos e 25 mil pessoas no plano de saúde no interior do Brasil, numa empresa hoje que faturou 8 bilhões de reais, EBITDA de 3,5 bi, gera 1,5 bi de caixa. E está fazendo investimentos na ordem de 1,2 bi por ano. Muito bom, Bruno. Esse tema da passagem do Bruno pela Brasil Hidrovias
já foi um case aqui da GV. Nós fizemos uma entrevista junto com a GV na época, não sei se se lembra, mas já na pandemia, que está aí na plataforma da Academia CEO. Todos os ex-alunos aqui da Educação Executiva têm acesso aí à Academia CEO. Tem uma entrevista maravilhosa do Bruno lá sobre o trabalho da Hidrovias, que é Hidrovias Brasil, né? Que é Hidrovias Brasil, que é um case, um legado aí que o Bruno foi inspirador e operador dessa situação. E agora na Atos, você já está há quanto tempo na Atos? 2 anos. 2 anos já. Parecem 10, mais 2. Você está muito ativo e o Bruno vem fazendo um trabalho espetacular na Atos. Então tá bom, então vamos entrar aqui no nosso tema, né? Na nossa discussão se sustentabilidade começa com rima. Então a primeira pergunta para o Bruno é o seguinte: o que é sustentabilidade? Né? O que é sustentabilidade? Para a gente começar depois a saber se combina com rima. Acho que sustentabilidade, vamos definir sustentabilidade do ponto de vista corporativo, né? Para a gente ter, porque a gente pode falar de vários aspectos. Então, do ponto de vista corporativo, é você garantir que essa companhia e essa estrutura ela tenha longevidade no tempo e ela contribua positivamente para a sociedade em volta. Então, acho que a primeira coisa de sustentabilidade é sustentabilidade financeira. Senão, a gente seria uma ONG ou um órgão do governo. A gente precisa garantir que a companhia seja rentável e que tenha práticas de alocação de capital sustentáveis. Na sequência, acho que ninguém tem uma companhia se não tiver colaboradores. Então, retenção de talento, formação de talento e garantir que as pessoas tenham uma carreira é um outro elemento de sustentabilidade. Agora, quais colaboradores? Acho que colaboradores que são representativos da nossa sociedade. Então, uma das coisas que a gente chegou na Ativos, e hoje a Kika era VP de RH da Anima, e ela saiu de um business glamouroso como educação, professor, para vir trabalhar no agronegócio. Mas nessa visão de transformar as vidas das pessoas, né? A gente chegou lá, a gente tinha 8% de mulheres no campo e 12% de mulheres no nosso time de liderança. Hoje a gente está com 28% de mulheres no time de liderança, já estamos perto de 18% de mulheres no campo e a gente treinou 1.800 mulheres para introdução no agronegócio, no projeto Mova. O que é isso? A gente vai nas cidades, para quem que gostaria de trabalhar no agronegócio. Primeira coisa, as mulheres não entendiam que elas poderiam trabalhar no agronegócio. Então, a gente leva operadoras para explicar. Depois a gente dá o curso e a gente contrata uma parte e deixa para o mercado outra parte. A gente tem uma média de multiplicar o salário por 4. Quando uma pessoa está, por exemplo, na caixa do supermercado, coloca no curso, e ela vai ser operadora de trator, que é o nosso primeiro processo, primeiro estágio, ela ganha 4 vezes mais que ela ganhava naquele lugar. Então, e a gente começa a mexer nessa sociedade, trazer mais mão de obra. Por que isso é bom de sustentabilidade? Porque também mantém os custos de mão de obra sob controle. Porque se eu só estou com um grupo muito pequeno que sabe fazer isso, a inflação de mão de obra vai subir. Se a gente amplia isso, a gente consegue fazer 2 coisas. A gente preserva a sustentabilidade financeira da companhia e introduz outras pessoas no mercado de trabalho. E o melhor de todos é o seguinte: quando a gente pega os melhores operadores por produtividade, apesar de a gente ter só 18% de mulheres no campo, 50% são mulheres. Dos melhores. Porque elas são mais cuidadosas, cuidam. Porque uma colhedora nossa custa 2,5 milhões de reais. 60 parece uma nave espacial, porque tem tela para tudo quanto é lado, é GPS para cima e para baixo. Então, você saber operar aquilo com cuidado e com calma é um negócio muito importante. E fazer isso 3 horas da manhã, eu já fui numa colheita noturna, tá? Fazer isso 3 horas da manhã, no meio de um canavial. Você imagina o que é você se sentir segura. Eu vou citar agora uma autora que eu gosto, que é a Frances Fry, de Harvard, que fala sobre muito como é que você faz a diversidade. A primeira coisa, a pessoa tem que se sentir segura. Então, a gente está mudando as áreas de vivência de noite, porque tinha um banheiro só. Hoje tem 2 banheiros, para mulheres e para homens. Não tinha isso antes. Hoje a gente tem, em alguns lugares, vai botar ar-condicionado, porque você imagina, 40 graus... na sombra, com um negócio todo de aço. Ninguém consegue sentar lá dentro. Que é a área onde eles descansam. Só que dentro da colhedora tem ar-condicionado, lugar legal para sentar. Tal. O nosso problema que a gente estava tendo é que ninguém tirava a hora de descanso. Porque era pior tirar a hora de descanso e ficar lá dentro trabalhando. E essas coisas que a gente vai trabalhando em termos de sustentabilidade, né? E no final a gente quer um mundo melhor. O nosso modo, a gente quer
transformar a mobilidade no mundo e transformar vidas. Agora, Bruno, o seguinte, a gente associa muito sustentabilidade à questão do meio ambiente, né? A maioria das pessoas, quando fala em sustentabilidade, pensa no tema do meio ambiente, né? Como é que é isso aí? Não, o meio ambiente é um dos fatores, né? A gente não falou um pouco disso, é um dos fatores e é muito importante. Ou seja, o uso adequado, primeiro, da terra. Quando falar o Brasil desmata, assim, meu primeiro slide falando no INSEAD é: o Brasil cresceu 10 vezes o agronegócio sem aumentar 1 hectare de terra. Quem desmata no Brasil é traficante de madeira. Não tem nada a ver com o agronegócio. Ninguém do agronegócio sustentável, você está lá na Marfrig, é crime. Assim, o pessoal do agronegócio não suporta esse tipo de crime porque fala mal sobre a gente. Então, ter um uso adequado da terra é muito importante. A gente hoje tem, uma das medidas que a gente faz, hoje arrenda 500 mil hectares de terra, a gente tem 1.250 fazendeiros que arrendam a terra para a gente, então são 1.250 famílias em desse ambiente. A gente pega a terra, prepara a terra, e a cana tem ciclos de 7 anos. A gente garante que a terra, depois dos 7 anos, tem mais conteúdo de carbono do que tinha antes. Nossa média é 2,5% a mais. Então a gente fixa carbono na terra, que fixa a matéria orgânica, que aumenta a qualidade da terra. 2, a gente aumenta a concentração de nutrientes, tanto de potássio, quanto de fósforo, quanto nitrogênio. Ou seja, a terra é uma terra de maior qualidade e nós saímos, quando a gente tomou contatos, de 45 toneladas de cana por hectare, esse ano vai ser 82, e em 3 anos vão ser 100. Então a gente cresce para cima, não cresce para o lado. E isso nos dá uma medida, quando a gente fala de sustentabilidade em meio ambiente, quando a gente fala de combustível, chama o índice de carbono, em inglês Carbon Index, CI, que a gasolina são perto de 110 gramas de carbono emitido por megajoule. Tá? A média do etanol de milho americano são 63, porque eles usam gás natural. A média do etanol brasileiro são 22 gramas por megajoule. A nossa média na Atlas são 17,9 gramas por megajoule e a nossa melhor usina são 15,9. Então, como é que a gente mede sustentabilidade ambiental? Por índice de carbono. A nossa meta é ter um etanol produzido a carbono negativo. Como é que a gente consegue isso? Tirando fertilizante nitrogenado, traduzindo para fertilizante biológico, fazendo captura de carbono, capturando CO2 tanto na destilação quanto na queima das caldeiras e vendendo isso para a Coca-Cola, para essas indústrias que são o CO2 biogênico. Então, nós temos um plano de chegar a menos 15 gramas de carbono por megajoule. Significa o seguinte: cada litro de etanol que a gente queimar, a gente descarboniza. É negativo. Negativo, né? Então, essa é a parte do meio ambiente. Agora, não pode esquecer a parte social e não pode esquecer a parte de governança. Parte sistêmica, né? Sistêmica, porque com a parte de governança, a gente precisa de licença social para operar. Então, hoje, a gente transformou as áreas rurais, que é da onde eram as usinas, que pagavam, vamos colocar números, 100 de ITR, para áreas urbanas. ITR vai para o governo federal. A área urbana paga IPTU. A gente paga 140 de IPTU. A gente não paga menos. Só que tem uma vantagem grande. O ITR vai para o governo federal, o IPTU vai para a cidade. Então, para fazer isso, nós combinamos com o governo, práticas de governança, como é que você vai ter uma arrecadação maior, como é que você vai cuidar disso, aonde você vai alocar esse dinheiro, em hospitais, em escolas, em treinamento. E a gente dá garantia de manter esse ecossistema funcionando. O grande problema é que essas cidades se tornam clusters de atração de pessoas de outros lugares, porque quando você tem um hospital melhor, as pessoas acabam vindo para cá e a gente tem que começar a lidar com isso. Então, aí o aspecto de governança e o aspecto social que operam em volta da nossa visão do agronegócio, né? O mercado de cana era um mercado com a visão do usineiro tacanho e hoje ele é um mercado mais sustentável, com multinacionais. A gente está no fundo soberano, dono da companhia. A BP é nosso companheiro, a gente não chama de concorrente, né? Companheiro de indústria. A Shell é nosso companheiro de indústria na Raízen. São companhias globais que têm práticas que
de sustentabilidade que a gente não pode falar só de meio ambiente. Falar de tudo. Tem que falar de tudo. Essa é uma lição prática muito importante, porque muita gente pensa na sustentabilidade só do ponto de vista do meio ambiente. Não é, né? Por isso que eu queria começar com esse conceito aqui mais geral. Bruno, a sustentabilidade também está muito... Hoje a gente está falando muito na transição energética, né? Nós vamos entrar aqui na conversa do etanol, vamos discutir o tema da eletrificação versus descarbonização, né? Que são coisas diferentes, né? Todo mundo falando em eletrificação dos automóveis e tal, o negócio é descarbonização, o etanol tem um papel importante, o Bruno está muito envolvido nisso aí. Então eu queria só começar um pouco a falar aqui da parte da transição energética. Só queria dar um aviso para o pessoal, eu não falei no começo, deveria ter falado no começo. Nós vamos terminar às 17h45 em ponto, tá? Quem precisar sair, tá? A programação é 17h45, então 17h45 em ponto a gente termina. E nós vamos deixar um tempo aí para perguntas, que nós vamos fazer também com o microfone, para facilitar, ia ser por escrito, tá bom? Então vamos deixar um tempinho aí para quem quiser fazer uma pergunta para o Bruno, a gente vai passar. Bruno, esse tema da sustentabilidade, muito ligado também com a transição energética, focando um pouco mais no meio ambiente, você acha que agora, por exemplo, com o tema do Trump nos Estados Unidos, a nomeação do secretário de Energia lá, e que é um contra a transição energética, não tem nada a ver, um conceito da indústria de petróleo e tal, você acha que isso vai arrefecer ou a sustentabilidade é uma mega tendência que pode diminuir um pouco, mas que vai em frente? O que é a tua visão, assim, um pouco de futuro em relação a esse tema da sustentabilidade geral, mas focado um pouco no meio ambiente e na transição energética? Não, essa é uma ótima pergunta. Eu vou citar os meus professores da FGV aqui sobre conceitos, né? E tem conceitos, quando você fala de vantagem competitiva, você tem vantagens competitivas e fatores de higiene. Isso. Na vantagem competitiva que faz a sua companhia melhor. Fatores de higiene se você não cumprir isso aqui, você está fora do mercado, você está completamente fora. E sustentabilidade, hoje, para qualquer companhia, é um fator de higiene. Para sobreviver, então, né? Ela não sobrevive. Alguém quer trabalhar aqui numa companhia que tem um índice de acidente de mata uma pessoa por semana? Ninguém quer. Alguém quer comprar um produto numa companhia que tem isso? Ninguém quer. Que polui muito. Que polui muito? Ninguém quer. Então, isso, por mais que você tenha uma mudança de... Ali, eu acho que no caso do Trump, é uma mudança mais aonde ele vai alocar o dinheiro público. Que nos Estados Unidos você tem um tema da economia e inflação e pessoas da classe média não incluídas de volta na economia, que também tem o tema de sustentabilidade. Quando você fala sobre isso, você fala assim, tá, onde eu aloco o meu dinheiro? Eu aloco o meu dinheiro para descarbonizar ou eu aloco o meu dinheiro para dar de comer para as pessoas que estão no meio do caminho? É uma discussão que a África tem até hoje. Né? Então, eu acho que sustentabilidade é um negócio que vai muito além do que a gente está falando e é um fator de higiene. É um fator de higiene para atração de talentos. Ninguém quer trabalhar em empresa. É um fator de propósito. A gente tem uma vantagem grande. É impressionante a quantidade de pessoas que trabalham em bancos de investimento, em empresas de consultoria, Bain, McKinsey, que batem na nossa porta e falam, eu quero trabalhar numa empresa que melhora o mundo. Mas isso aqui eu vou ganhar menos? Não. E essa é a grande vantagem desse assunto. Então, eu acho sustentabilidade feio aí para ficar. É mega tendência. Acho que teve um overshoot, como tudo no mundo, né? Você teve o pessoal da BlackRock botando muita pressão nos times de gestão. Ele teve o primeiro movimento, depois viu que isso não gerou retorno imediato. Como empresa aberta, muitas empresas voltaram atrás. Só que se você pegar da base que você estava para a base que você está hoje, era incomparável. Então, não pode falar que o negócio voltou para trás de onde estava antes. Não existe isso. Então, isso é um conceito que tem que estar à parte de todos nós, né? E cada profissional tem que entender que o que faz no dia a dia tem que ter um fator sustentável. Beleza, muito bom. Bruno, vocês na Ativos medem o impacto financeiro? Pergunta que hoje a gente discutiu bastante aí em várias sessões. Eu participei de manhã aí com o professor Fábio Galo, uma discussão legal sobre finanças sustentáveis. Né? Foi uma mesa legal, até com um case da Suzano lá. Vocês medem um pouco assim a questão do impacto financeiro, né? O que são os principais custos e principais receitas que o tema da sustentabilidade... O que passa na mesa do CEO lá da Ativos sobre esse tema? A gente tem uma grande vantagem, porque a gente está num país que está efetivamente na liderança de legislação de apoio de temas de sustentabilidade. Tá?
Então, quando a gente fala de carbono, o Brasil tem um projeto combustível do futuro que criou do RenovaBio e que tem o CBIOS, que é um crédito de carbono que compensa o uso de gasolina. Então, todos que colocam gasolina no carro, saibam que vocês estão pagando um crédito de carbono por ter gasolina. E todos que colocam etanol no carro, saibam que vocês estão emitindo um crédito a favor do produtor do etanol. Isso, nós faturamos 8 bi, a gente gera 1,5 bi de caixa. São 400 milhões de reais de caixa. É espetáculo. Tá? Então, é super relevante para a gente. Então, eu ganho a quantidade de créditos de carbono que eu ganho a mais, elas são diretamente proporcionais ao quanto eu tiro de carbono no meio ambiente. Então, eu tenho que medir utilização de terra, indirect land use, eu tenho que medir quanto que eu uso de fertilizante nitrogenado, eu tenho que medir combustível, diesel. E o que isso me levou? Se o projeto de biogás que a gente está fazendo, ele tem um motivo. A gente paga 650 milhões de reais de diesel. Tá? Nós estamos fazendo 3 plantas de biogás, que é um investimento perto de R$1 bilhão. Essas plantas de biogás vão substituir 80% do diesel da frota. Então, eu deixo de gastar 650. Só que eu ganho 4 pontos. Naqueles 15 que eu falei, eu venho para 11. Eu ganho 4 pontos de emissão de carbono, que eu emito mais certificados de carbono. Então, medir carbono para mim é como eu meço financeiro. Eu preciso ter uma companhia que dá esse carbono e tem meço financeiro. E além disso, nas metas do CEO, eu tenho metas de inclusão social, tanto de novas pessoas incluídas no campo, quanto meta de número de mulheres na operação. Então, 15% do meu bônus sou eu e a Kika trabalhando. Para a gente, esse ano, nossa meta é ter 30% de mulheres na posição de liderança. A gente está em 28%. Trabalhando fortemente para conseguir fazer isso. Muita promoção dentro de casa. Agora tem que criar a base. Não adianta ter essa meta de 30% se não criar a base. Então eu preciso ter mais gente na base. Então tem todo um trabalho de D&I. E como uma dica, assim, eu vou para o campo de 2 em 2 semanas. Sento lá com 500, 600 pessoas. Em termos de líderes, a gente tem mais ou menos 2.500 líderes, porque tem líderes de frente. E a gente via muita resistência desses líderes em contratar mulheres para essas operações. Né? E a conversa que conseguiu mudar a cabeça deles foi o seguinte, vou fazer aqui com vocês. Assim. Quem tem filha? Filha. Né? Aí, quem foi a última pessoa que você contratou, que você tinha uma mulher e não contratou? Aí todos levantaram a mão. Eu falei, e se fosse a filha de vocês, vocês teriam feito diferente? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, vamos lembrar que aquela pessoa é filha de alguém. Então, se isso toca você de algum jeito, a gente vai tocar você desse jeito. Boa. E isso foi um jeito que a gente conseguiu traduzir, porque os pais querem uma vida melhor para as filhas. Só que às vezes eles não correlacionam que contratar alguém para o time deles como mulher, aquela pessoa também foi filha de alguém lá atrás. Então, a gente vai trabalhando esse tipo de conceito, porque a gente lida com gente da classe C, D. O Brasil é um país de educação pobre. Então, cabe às companhias, não adianta eu delegar isso para o Estado. Cabe a gente participar do treinamento dessas pessoas e cuidar dessas pessoas para esse novo mundo. Então, primeira vez em 15 anos, nós colocamos... Primeiro foi 50, agora são mais 50 dos nossos gerentes dentro de uma sala de aula no INSPER para ter um curso de middle management, para falar sobre economia. E é impressionante a diferença que faz com eles no campo depois, entendendo um pouco sobre diversidade, inflação de mão de obra, como ele treina as pessoas, segurança do trabalho, que é algo fundamental no nosso negócio. Quando a gente chegou no nosso negócio, Marcel, a gente tinha diariamente uma pessoa que perdia uma parte do corpo. Diariamente. Todo dia chegava no meu e-mail, o cara botou a mão numa faca de colhedora, arrancou a ponta do dedo. O cara foi cortar, arrancou a ponta do dedo. A gente fez um trabalho brutal. Não tão onde a gente está ainda, quer estar ainda. Tá? Mas isso já reduziu, a gente já teve 2 meses sem nenhum acidente com afastamento. Quanto custa isso pra gente? Não importa. Não, Bruno, esse negócio de acidente de trabalho, você pode fazer a conta que você vai ver que diminui o acidente de trabalho e dá lucro. Rima com lucro. Isso. Rima com lucro. Porque a hora que você tem um acidente de trabalho, você tem um impacto
para a operação, você tem custos, tem a família, e a moral da equipe cai, a produtividade cai violentamente, né? Eu trabalhei a vida inteira em indústria, o acidente de trabalho é prejuízo. Um dos melhores payback que existe é você investir para não ter acidente de trabalho, né? E fazer. E os sindicatos e tal entendem isso perfeitamente. Entende isso? É só trabalhar. E a grande questão é trabalhar, uma dica para vocês, prática, né? É trabalhar os temas da segurança quando não tem acidente, né? Como diria o John Kennedy, né? A hora de consertar o telhado é quando não está chovendo, né? Esperar chover para consertar o telhado. Os acordos, o que fazer e tal. Porque no calor do acidente, aí a confusão é muito grande. Então eu queria dar os parabéns para isso e ter certeza. A gente pode fazer depois, viu, Gilberto, um dia de se acidente de trabalho combina com lucro. Pode saber que redução de acidente de trabalho tem esse papel muito importante. No tema do carbono, né? Eu estava conversando com o Bruno um pouco antes, tem uma empresa aí, agrorobótica, que está em parceria com a Embrapa. A Embrapa está há 30 anos estudando esse tema de como medir a fixação de carbono no solo, né? E o solo é onde tem mais carbono no planeta, né? E eu tenho certeza, Bruno, que a hora que você começar a ver isso, vai ser mais que 2,5% do que vocês fazem, pela experiência que eu tenho visto lá na agrorobótica, né? Bruno, mudando um pouquinho de assunto, indo para um pouco mais amplo agora, a tua visão de executivo global e tal, e toda essa experiência na GE, no Pátria, né? Com hidrovia, exportação e agora Ativos. O seguinte, você acha que os consumidores no mundo estão começando a pagar mais por produtos sustentáveis, ou isso ainda é um nicho pequenininho e não tem receita adicional para ser sustentável, é simplesmente sobreviver, é para estar no jogo? O que você acha desse tema aí? O que você tem visto? Não, eu tenho visto que é para estar no jogo e Está no jogo. É para estar no jogo. Acho que não tem hoje uma demanda intrínseca alguém querendo pagar mais. Relevante para alguém querendo pagar mais. Eu vou dar o nosso exemplo. Hein? Né? O exemplo do etanol. Fazer um pouco Vamos fazer isso. Do nosso jabá do etanol. Né? O etanol custa 65% do litro da gasolina. O etanol emite, o nosso etanol, 15% do que a gasolina emite. Por que o share do etanol no Brasil ainda é 35% versus 65% de share de gasolina? E a gente fez uma campanha no ano passado, quando a gente chegou no mercado, a gente fez uma campanha da Única, não vai de etanol. A gente vai com essa campanha de novo. Foi legal. Fazendo essa campanha, a gente melhorou bastante o consumo. A gente melhorou em 20% o consumo. Que a gente tem condição ainda de aumentar mais. Só que quando a gente vai conversar com por que as pessoas não colocam etanol, é porque eu tenho que ir mais no posto, então eu tenho preguiça. Que mais vezes? Porque como o etanol consome mais rápido, mesmo eu indo 2 vezes no posto, gastando menos dinheiro, eu prefiro botar a gasolina que eu vou menos no posto. E aí a pergunta que eu faço, assim, todo mundo sabe e a gente está tentando. E tem outro ponto no Brasil que é a propaganda pela gasolina, né? Petrobras tem propaganda de graça. Subiu a gasolina, propaganda no Jornal Nacional, valor, todo mundo. Baixou a gasolina. Ninguém fala o etanol caiu de preço, o etanol está mais barato. E eu estou falando de um negócio que o Brasil tem alternativa, mais barata e mais sustentável, e ainda a adoção é pouca. Não, eu não acho que isso... E quando a gente fala tem uma segunda coisa. Quem gosta de energia solar aqui? Quem acha solar um futuro ótimo? Perfeito. Quem quer que o Brasil invista mais em energia solar? Tá. Que horas são? Então vocês vão desligar o celular às 6 da tarde, vão ligar só às 7 da manhã? Porque ninguém pensa nisso, né? Armazenar, né? Porque como é que vai fazer? Vamos fazer bateria. Então a gente vai pegar e vai gastar, vai fazer lítio, usar metal pesado. Essas correlações que faltam no mundo do consumo de hoje. Tá? E aqui no Brasil a gente é bom, porque mesmo assim você tem 60% da nossa geração, incluindo geração móvel com diesel, é renovável. Então a gente não teria um problema intrínseco com esse tipo de coisa. Quando você vai ter essa discussão na Europa, eu estava no INSEAD ontem falando isso, onde 85% da geração ainda a carvão ou a gás, as pessoas ficam abismadas. Eu falo, a gente tem que parar da retórica, tem que entender quem usa ChatGPT aqui. ChatGPT.
Perfeito. 15 minutos de chat GPT são 550 ml de água consumida. Vocês sabiam disso? Que AI é ótimo, mas tem um dos piores utilizações de energia do mundo. Eu estou no conselho da Takoda, da empresa de data centers, que era a Stewart. E uma das coisas que assim, eu bato é 100% energia renovável, contrato de longo prazo, e a gente precisa garantir que é isso, porque se a gente não fizer a nossa parte... E outra coisa, a gente tem que garantir que os nossos racks, as nossas UPS, tenham um consumo decrescente de energia. Porque a demanda por data centers, dado que a gente está fazendo no mundo hoje, ela é brutal. Só no Brasil, acho que são 200 giga potenciais nos próximos 15 anos. É muita energia. Então, nós, como consumidores, temos que voltar atrás e dizer, eu quero comprar a AWS, quero comprar a Amazon, estou na Google. Qual energia renovável vocês estão usando? Quanto está aqui no Brasil e quanto está em países fora? Eu acho que nós, brasileiros, somos um mercado muito inteligente e forte para a gente poder exigir que os padrões brasileiros de sustentabilidade ambiental e de sustentabilidade energética sejam aplicáveis pelas grandes multinacionais que vêm vender aqui. Agora, Bruno, por que você acha que ainda as pessoas não pagam pela sustentabilidade? É questão de educação, de conhecimento? O que é? Só para a tua opinião pessoal. Não, a minha opinião, acho que as pessoas, quando você pega a média do mundo, né, a média do mundo tem dificuldade de pagar por as coisas. Isso. Ou seja, assim, eu fui para a África em maio desse ano, para Zanzibar, e para Etiópia. E eu fiquei 2 dias em Addis Abeba, porque o avô ia por lá, fui lá ficar 2 dias em Addis Abeba. Domingo, 80% das pessoas andam na rua porque não tem dinheiro para pegar ônibus. Vai a pé. Vai a pé. Não tem comida. Para escovar o dente é um pedaço de madeira. Quando você olha para aquilo e fala, isso aqui não vai resolver sozinho. Se alguém não vier aqui injetar dinheiro para melhorar a vida dessas pessoas, agora pergunta se ele está preocupado, se ele vai queimar madeira dentro de casa para poder esquentar a única refeição que ele tem. Não, então a grande mudança, se ele tiver gás, é melhor que ter madeira. Então, falar em descarbonização na África, gente, acho que a gente está 1 milhão de passos atrás. E eu acho que é essa parte que a gente... quando a gente pega... eu estava na Europa ontem, eu volto. Quando a gente pega a Europa e o Atlântico Norte, eles estão numa situação de evolução de vida e disponibilidade que é muito diferente do que a gente tem aqui. Então, a gente precisa fazer essas duas coisas juntos. Como é que a gente distribui renda, quando a gente aumenta... para as pessoas poderem começar a se preocupar com isso. Enquanto as pessoas ainda não estão conseguindo comer, não dá para a gente pensar. Eu acho que o grosso do Brasil, o consumo brasileiro é esse. E o tema que a gente discutiu um pouco de manhã nas finanças sustentáveis, né, é que muitas ações de sustentabilidade e meio ambiente reduzem custo, né, Bruno? Reduzem o custo. Quer dizer, não é esse mindset que para fazer sustentabilidade, quem que vai pagar a sustentabilidade? Posso dar aqui 20 exemplos sem parar para pensar de ações que você faz do ponto de vista sustentável que reduz custo. O nosso jabá aqui é o seguinte, bane a gasolina das empresas de vocês. Todo mundo põe etanol. Vai reduzir o custo de transporte. Vai reduzir o transporte. E outra coisa, quer dizer, esse negócio de metas que a gente está investindo na transição, o governo dando imposto, não sei o quê, né? Vamos entrar agora no tema aqui da eletrificação e descarbonização. O Brasil tem o quê? 90%, 95% da frota é flex. Né? Todo mundo aqui tem carro flex. Se todo mundo usar etanol, né, a meta de 2030... Já chegou. Já atinge, não precisa fazer nada. É só usar etanol. É só usar o etanol. Então, isso é muito Agora, legal. Tem os números, eu tinha uns números que eu queria mostrar aqui, mas quando a gente fala sobre eletrificação, quem já teve carro elétrico aqui em São Paulo e tentou achar um lugar para abastecer o carro fora da sua casa? Não tem. Então, quando a gente fala de utilização de combustíveis que são drop-in, e aí eu vou falar um pouco mais além. Vamos falar um pouco agora dessa questão mobilidade. De mobilidade. E é descarbonização, não é eletrificação. Então, né? como um bom engenheiro aeronáutico, não nego as minhas origens, é o seguinte. Tem 3 empresas no mundo que determinam para onde vai a tecnologia da aviação. Vocês sabem quais são? Quem sabe? Boeing, a Embraer e Airbus. Então, a gente está no meio dessa discussão e a gente manda essa discussão. Os 3 sentaram na sala e falam, cara, não vamos entrar nessa.
Tem alternativa de descarbonização que eu não preciso mexer na frota instalada. Eu posso mexer nos motores para serem mais econômicos, mas eu não mexo na tecnologia. Porque senão vai disrupt. O mundo consome 400 milhões de metros cúbicos de combustível de aviação por ano. Tá? Se a gente descarbonizar, botar uma mistura de 10% de combustível de aviação sustentável, 10%, são 40 milhões de metros cúbicos por ano. Para transformar etanol em combustível de aviação, você precisa de 2 para 1. 80 milhões de metros cúbicos de etanol por ano. A gente produz 55 hoje. Então, tem a tecnologia, tem crescimento, tem coisas para fazer e é um combustível que não muda a estrutura. Então, as estruturas de distribuição continuam, os postos de gasolina continuam, as pessoas que trabalham lá continuam. É muito menos disrupção do que você tentar fazer eletrificação. Eletrificação no Brasil são necessários para aumento de geração de energia só pela eletrificação dos carros, 18 bilhões de dólares. E para fazer as estruturas de substituir os postos de gasolina são mais 18 bilhões de dólares. Então você pega 36 bilhões de dólares num país como o Brasil. Acho que tem coisa melhor para a gente fazer. Não, e não tem energia, com esse né, dinheiro. Bruno? Não tem. Não tem energia. Se o Brasil crescer 3%, 5 anos. 3%, 5 anos, acabou a energia. Né? Acabou E você precisa botar 36 Agora nós vamos pegar a milhões. energia e colocar em automóvel, se a gente tem o etanol? Então, Não tem, e aí existe. essa é a discussão da eletrificação. Quando nós chegamos na Atos, vocês lembram, o imposto de carro elétrico era zero. Isso. A gente teve uma conversa com o Tarcísio. É um erro. Falou, isso aqui não faz sentido. Porque tem uma indústria interna aqui, cara, vamos fazer o contrário. Flex híbrido a etanol é zero. Só nesse ano e meio já tem anúncios de 30 bilhões de investimento fora para poder usar o Brasil como plataforma de eletrificação e a única de descarbonização. E eles estão chegando no mercado do sul global. Pega a África, Tudo. Sudeste Asiático, com o Brasil como base. Então, aqui a gente tem dentro de casa hoje uma indústria que está sendo desenvolvida por empresas multinacionais, mas com tecnologia brasileira, com engenheiros brasileiros, com base brasileira, com produção brasileira para levar isso para outro lugar do mundo. Não faz sentido o Brasil falar em eletrificação. Não faz sentido. Agora, a gente é contra a eletrificação, a gente não é contra nada. A gente é a favor a gente é contra o petróleo. Então, se a eletrificação tirar a coisa do petróleo, vamos achar o lugar ao sol da eletrificação. O Bruno, só para a gente deixar um tempo legal aqui para perguntas, só fazer o seguinte. Então, sustentabilidade rima com lucro ou não? Não, totalmente. Eu acho que a gente tem várias indústrias no Brasil que dizem respeito disso. Pega a Braskem com plástico verde. Suzano com a melhor celulose do mundo, que não é celulose extrativista, celulose plantada. Você tem o mercado de etanol. Você tem um mercado que está vindo para o combustível de aviação, a gente nesse mercado. Você tem práticas, a Natura hoje é uma empresa que mostrou claramente que você pode fazer sustentabilidade e bens de consumo. O Boticário. Então, o Brasil, nós temos que sair do complexo de chulé e colocar assim, estamos no forefront dessa discussão. E a gente tem que parar de falar mal do Brasil, gente. Assim, não importa para quem a gente vota. Assim, vamos combinar 5 coisas que a gente está de acordo, a gente briga aqui entre a gente, vamos parar de falar mal do Brasil, vamos parar de falar que o Brasil desmata, vamos parar de falar de queimada na Amazônia. Porque tá errado, né? Porque não é verdade, é falácia. Isso aqui só serve para o europeu se proteger mais, só serve para o americano se proteger mais. Então, nós temos que ter o senso de brasilidade, que nós somos muito bons em transição energética, nós somos muito bons em sustentabilidade, nós temos políticas de inclusão social que são boas. Eu tenho origem negra, meu avô era negro, mas eu tenho origem branca. Eu falei, cara, eu sou brasileiro. Eu acho que a gente precisa garantir a inclusão da parcela social do Brasil, não importa de onde ele venha. Vamos dar educação, vamos dar oportunidade, que tudo vai acontecer para todo mundo.
Uma vez perguntaram para o Chico Buarque, né, que a filha dele tinha casado lá com Com o Carlinhos Brown, né, se ele tinha algum problema com isso. Ele falou, olha, no Brasil todo mundo, o presidente Fernando Henrique, era o presidente na época, tem origem negra e tal. Ele falou, para ser branco puro no Brasil é só se cruzar o Tafarel com a Xuxa, né? O resto, se tirar esses dois aí, todo mundo vai ter uma presença aí da África. Pessoal, vamos fazer as perguntas aí. O microfone, quem que pode ajudar a gente aí? O microfone, Renan, quem pode ajudar a gente com o microfone aí, por favor? Podia fazer. Não, ela tem ali, ó. Você quer fazer para falar? Pega o microfone, é melhor, porque o auditório é muito grande, não dá para. Depois tem uma aqui, quem quiser ir se inscrevendo, eu vou anotando. Segunda lá. Já tem mais uma lá em cima depois. Terceira. Boa tarde. Bora. Bom, primeiro, gente, eu convivo bastante com o Bruno e queria dizer que é um privilégio para mim, mas tenho certeza que para vocês, tá com uma mente tão brilhante, rápida, inteligente, que eu sempre falo, pô, ele tem todas essas qualidades, não sei porque que ele é meu amigo. Mas vamos lá. Ô Bruno, conta um pouquinho mais da SAF. Você estava dizendo que a energia dos combustível dos aviões, né? Eu achei que ela era 100% vindo do etanol, etc. Agora você me colocou na dúvida se ela vai ser misturada no querosene. Como é que é essa história? Conta um pouquinho mais disso aí. Quando você olha combustíveis no mundo, você tem que fazer uma transição organizada. Porque você não tem feedstock para tudo, né? Não tem 800 milhões de metros cúbicos de etanol para fazer tudo. Então você começa com misturas. A nossa gasolina no Brasil, 27,5% dela já é em etanol. Vai para 30% no ano que vem e tem já um mandato para ir para 35%. Então, quando a gente fala de gasolina, a primeira parte de descarbonização começa com esse blend. Agora, o etanol... O diesel também, né? O diesel tem o biodiesel, que vai para 12% a 15%. E aí você vai ter o diesel HVO, que é um diesel que é um diesel montado, que pode ser a partir do etanol também, que vai participar desse blend. O Brasil foi o primeiro país de grande porte a aprovar uma lei de combustíveis de descarbonização de verdade, que é a Lei do Combustível do Futuro, que acabou de ser aprovada há pouco tempo no Congresso, que fala sobre as misturas, a redução de carbono e onde você chega até o 100% potencialmente do SAF. Essa lei chega a 10%. O SAF é a sigla de Sustainable Aviation Fuel, que é a mesma molécula do querosene de aviação. É igualzinha. Sim. A certificação ASTM 7566 que você usa para combustível de aviação é a mesma que você usa para SAF. Então o combustível passa, você pode botar ele em qualquer... 100% dele você pode botar em qualquer avião. E aí você tem várias... maneiras químicas de fazer o SAF. A maneira mais econômica é o REFA, que é a reforma de óleos pesados. Porque você já tem cadeias longas, você quebra as cadeias longas e você consegue tirar de lá o combustível de aviação. Só que aí você tem um problema de disponibilidade de óleo. Você tem que fazer óleo de soja para fazer isso, e hoje você faz com óleo de soja, ou seja, usado, que a disponibilidade é muito pequena. A segunda é o alcohol to jet, que é o etanol que muda para jet fuel. E aí você tem o etanol de cana brasileiro, você tem o etanol de milho americano e tem a visão de ter um etanol de celulósico, que é o etanol segunda geração, que você conseguiria suprir parte disso. E o terceiro é Fischer-Tropsch, que é você pegar gás e você juntar essas moléculas até sair do outro lado o combustível de aviação. Então usa biogás, biometano e vai fazendo essas operações químicas. Então, para você conseguir 40 milhões de metros cúbicos de SAF, você precisa de tudo, porque não tem nada sobrando e ainda vai faltar. E você tem a última visão. Eu estava agora na França com um dos líderes de tecnologia, a Axens. Eles estão fazendo o que eles chamam de e-fuels. Ele pega CO2, faz um processo químico com CO2 que lá do final sai combustível de aviação e gastando um monte de energia, tá? Só que isso ainda não tem tecnologia para tudo isso. Então, o SAF é uma molécula no final
mas que a única diferenciação dela é o processo químico, não é a molécula em si, é a mesma Eu coisa. tenho que parar aqui o engenheiro do ITA, né? Porque agora baixou o santo do... E o tema aqui é sustentabilidade combina com... Se sustentabilidade combina com rima, né? Porque baixou o santo do engenheiro do ITA aí. Eu sou engenheiro mecânico, também gosto disso. Você é aeronáutico, sou automobilístico, mas vamos para a próxima pergunta lá, por favor. Boa tarde. Foi falado muito ali de sustentabilidade na indústria, né? Mas como vocês veem no uso de tecnologia, por exemplo, não na ponta ali, falando de data centers, afins, mas na maioria das empresas que utilizam da tecnologia, seja a criação de conteúdo, desenvolvimento de software, né? Muito que a gente tem escritórios, né? Como que vocês veem a sustentabilidade e lucratividade para esse tipo de empresa, onde, assim, do meu ponto de vista, as opções são menores? Olha, quando você olha, vamos falar de escopo de sustentabilidade, a gente tem que olhar vários aspectos dela, né? Eu acho que primeiro, sustentabilidade nessas indústrias de serviço é inclusão. Então, quem são as pessoas que você está trazendo para dentro da tua empresa e como é que você está dando oportunidade para todo mundo fazer isso? A minha esposa é a CEO do Intel, essa faculdade de tecnologia que o BTG criou, que 50% são de bolsistas. Então, pessoas que estão no Brasil inteiro, que não têm dinheiro para estudar, que vêm com bolsa de estudo para ser inserido no mercado de tecnologia. Então, isso, por exemplo, como é que eu faço isso? Eu apoiar bolsas de estudo em entidades como essa é uma coisa bacana. Quando a gente vai para uso de energia, todo mundo hoje pode, no Mercado Livre, contratar energia limpa. E compensar. E compensar, e falando dos escopos, né? Energia limpa é algo simples. Se você liga para a Comerc hoje ou para qualquer comercializadora e fala, eu quero 100% da minha energia no meu escritório, ou hidráulica, ou energia de cogeração, ou solar, ou eólica. Você vai ter a sua energia 100% renovável. E o terceiro ponto é a compensação. Você vai medir o seu carbono. Escopo 1 é o que você emite direto. Escopo 2 é o que você emite nos seus fornecedores. Escopo 3 é do fornecedor dos seus fornecedores. Exemplo. Quem trabalha em tecnologia pega avião? Pega. Pega, né? Então, um dos exemplos mais bacanas disso é, voltando ao negócio do SAF, quando a gente falando de lucratividade, é muito mais caro produzir SAF que combustível de aviação. Custa 2 a 3 vezes o preço. Então, hoje os projetos têm, e o nosso projeto é assim, eu produzo SAF. Agora eu produzo crédito de carbono e SAF. Então, eu vendo para a Microsoft, para a Amazon, para a Google, o carbono que chama Carbon Abatement, ou seja, o que eu evito de carbono na aviação, eles compram para poder baixar o escopo 3 deles. E eu consigo vender essa molécula ao mesmo preço para a empresa aérea, que também a empresa aérea, convenhamos, não é o melhor negócio do mundo, então eles não têm dinheiro para ficar pagando 3 vezes o preço de combustível. Então, isso aqui é um dos formatos onde as empresas de tecnologia estão se inserindo nesse movimento para poder garantir que a aviação seja descarbonizada e eles, que usam muito a aviação, também fazem parte dessa descarbonização. Muito legal, Bruno. Maravilha. Tem mais uma pergunta ali, por favor. Lá em cima. Quem quiser, daí o próximo aqui. Ó. Vamos lá primeiro ali, eu passo para você aqui. Parabéns aí, muito bom ver tudo que você está compartilhando conosco e nos dá mais esperança de que as coisas podem funcionar melhor aqui no nosso país. Queria que você tocasse num ponto que não foi abordado, que é a questão do arcabouço legal e a segurança de contratos no nosso país, que sempre é um tema provocante e que não nos dá a segurança devida para investimentos de longo prazo, que se dirá o entorno, inclusive do setor onde você atua, né? A gente tem notícias aí em relação a determinados agentes que estão atuando no setor e que estão operando determinada parte da cadeia produtiva. Então, eu queria que você falasse a respeito disso. Eu sei que é um tema delicado, mas se você puder abordar, agradeço. Tema regulatório e não, eu tenho uma super delicado, acho que saíram várias notícias aí de propriedade de usinas e de postos de gasolina estarem na mão de crime organizado. Eu acho que nós, como entidade de classe, né, eu como segundo maior produtor, assim, eu
a gente precisa advogar a respeito da indústria. E eu acho que a indústria é séria, a indústria tem brigado por práticas sérias e tem brigado para reduzir a evasão fiscal. Acho que uma das coisas que aconteceu foi muito boa, mas não fazer, que significa basicamente que a Petrobras ela recolhe o imposto diretamente do ICMS nas refinarias e aí não passa na mão dos postos. Substituto tributário, né? Substituição tributária, e você efetivamente tem empresas sérias, grandes, fazendo essa arrecadação, não deixando na mão dos postos de gasolina e não deixando nas mãos de algumas usinas específicas. A segunda coisa que está acontecendo o arcabouço legal do Brasil ele é muito forte. Ele tem sido mantido. Tá? Eu trabalhei em infraestrutura, é um dos poucos países no mundo que você tem 2 ciclos de concessões sem conflitos. Concessões rodoviárias, quem viu a concessão da Dutra, da Bandeirantes, todas renovadas, a gente está renovando concessão. Então, isso tem sido respeitado. Os PPAs dos contratos de energia são respeitados. Tá? Principalmente depois que a gente tinha uma presidente da República que resolveu mexer com isso, deu uma senhora confusão, então esse negócio hoje é super blindado. E a gente aprende com isso também. Só que aí eu vou fazer um outro paralelo. Eu tinha no Pátria, na Hidrovias, um investidor chamado China Investment Council. Eles investiram aqui, é um grande investimento da China. Eles eram investidores aqui no Brasil e no aeroporto de Heathrow. Compraram a concessão do aeroporto de Heathrow. Eles venderam o aeroporto de Heathrow porque a autoridade inglesa mudou a forma de cálculo da tarifa 5 vezes durante o contrato. Então, lidar com o poder público não é estar no Brasil ou estar em outro lugar. É complexo em qualquer lugar, mas eu acho que o Brasil tem as instituições, o Brasil tem respeito de contrato e, agora, os empresários também têm que ter responsabilidade. Tá? E aí a gente está falando sobre mistura, que é um negócio muito delicado. Se eu vou obrigar 30% de mistura na gasolina, eu tenho que garantir esse supply para o mercado, porque se eu não garantir isso, o preço vai explodir e o governo, acertadamente, vai reduzir essa mistura por causa de problema econômico. Então, a nossa responsabilidade se eu pedir 30% da mistura, eu tenho que entregar esses 30% da mistura aos preços que a gente está entregando hoje. Então, a gente às vezes tenta botar a culpa nas entidades do governo. O arcabouço legal está lá, a gente tem um relacionamento com o governo que é super proativo e é de Estado, né? Relacionamento de Estado, não é relacionamento do governo A ou B. O ANP, as agências são super importantes para isso. Eu sou obrigado a manter um estoque mínimo de etanol anidro de uma safra para outra para não ter desabastecimento. Senão eu sou proibido de vender. E está certo isso. Então, eu vejo isso como muito positivo. Tanto é verdade que o nosso maior acionista é um fundo soberano de Abu Dhabi que podia botar dinheiro em qualquer lugar do mundo e resolveu botar dinheiro aqui. Maravilha. Mais uma pergunta, por favor. Bruno, achei fantástico a sua colocação. Eu atuo em outra parte da parte pecuária, na verdade, junto ali ao agro. E minha pergunta, não sei se foge muito essa expertise, mas eu queria perguntar da mesma forma, que é como você vê, acho que você até citou a parte de biometano, de biodigestores, a gente tem acompanhado algumas iniciativas na Califórnia. Você acha que isso seria uma opção, pensando no produtor rural, como usar isso como um coproduto aliado ao que ele vende? Seria uma possibilidade para vocês? Você, do outro lado, vou colocar do mundo corporativo da indústria, você vê um produtor como aliado vendendo carbono para você que quer compensar de alguma forma? Seria nesse sentido? O mercado de biometano no Brasil é super pujante. Nós temos investimentos de R$1 bilhão para fazer biometano. Já existe um mercado e o governo está vindo com um arcabouço legal de reduzir o imposto do biometano para que os projetos aconteçam. Então está todo mundo alinhado para o biometano acontecer. Eu acho que o Brasil hoje, no ponto de vista agrícola, ele é muito responsável. Então os produtores rurais que, por exemplo, que vão vender para a Marfrig e JBS, tem um standard que eles têm que cumprir e o biometano vai ajudar eles a cumprir esse standard. Os nossos fornecedores de cana, esse crédito de carbono que a gente recebe, 60% eu repasso para o fornecedor de cana. E se ele me gera dados primários sobre quanto que ele reduz de carbono na área dele, 85% fica com ele. Então, isso já são práticas de distribuição para o produtor para estimular isso a acontecer. Então, eu vejo isso como muito pujante. Eu vejo o mercado pecuário brasileiro como sendo o primeiro mercado do mundo, até que as reações da França demonstram que é medo, não é... É medo. É medo,
o mercado nosso agrícola é um dos mais pujantes do mundo. A gente tem os melhores talentos agrícolas no Brasil. Que é importante dizer, a Exalc, ela é state of the art, a Embrapa é state of the art. Eu estou no board do CTC, no Centro de Tecnologia Canavieira. Só na Ativos, esse ano a gente plantou 41 de variedades de cana diferentes. Então, a gente está nisso, eu acho que os produtores, isso aqui vai, produtor rural vai ter uma grande parte da receita, como a gente já tem, na cadeia do carbono, porque isso aqui faz parte da nossa vantagem competitiva. Maravilha. Mais uma pergunta? Sim. Aqui. Aqui, por favor, e depois ali, mais uma. Parabéns, revigorante ouvir esse depoimento. E eu primeiro manifestar minha surpresa quanto à qualidade do aspecto regulatório. Isso é surpreendente, a gente está acostumado a só ouvir más notícias vindas do Congresso. E a minha pergunta é direcionada para a questão do etanol de segunda geração, o etanol celulósico, né? Anos atrás, quando se começou a falar disso, eu achei que ia ser uma mudança radical, mudar o jogo, realmente, um game changer na indústria. Tanto que eu comecei a colocar muito dinheiro em raiz e tal, até hoje tenho, né? E eu queria saber, esse potencial ainda vai desabrochar? Ou, por exemplo, você não faz etanol de segunda geração, é porque a energia é mais vantajoso usar a biomassa para fazer energia, ou qual é o motivo? Enfim, mas a pergunta é, esse potencial ainda vai surgir? Vai estourar ainda? O etanol de segunda geração se viabilizou por uma reserva de mercado europeia. Tá? Então, o europeu obrigou a ter uma cota de etanol de segunda geração para as distribuidoras e para as empresas. E algumas empresas estavam dando contratos de longo prazo. Então, a Raízen fez isso, que a Shell deu um contrato de 15 anos para ela na Europa. Tinha uma empresa de etanol celulósico na Europa que fechou no ano passado. Então, não tem mais. Você não tem nenhuma empresa na Europa hoje de etanol celulósico. Só a Raízen com uma planta para ensinar a segunda. Então, e aí, o que a gente tem que fazer como gestor falando de sustentabilidade? Alocação de capital sustentável. Então, quando eu olho, eu posso crescer o etanol de primeira geração de 33 milhões de toneladas para 38. Eu faria isso, porque é a mesma molécula e eu ganho muito do carbono. Eu não tenho um problema de comida versus combustível, porque a gente faz as duas coisas, o Brasil faz as duas coisas. Isso é um tema europeu, que ainda é falácia. Tá? Nem os europeus concordam mais com isso. A segunda parte disso como é que eu uso a minha biomassa? Eu uso para geração de energia. Hoje, a energia está muito barata no Brasil, de geração. E aqui a gente tem um problema regulatório, tá? Que a energia de geração é barata e a energia de consumo está cara. Esse meio do caminho aqui, a gente precisa fechar essa conta, porque algum momento isso aqui vai ter que ser mexido. Essa conta tem que fechar, porque aí você começa a não ter mais geradores. Só que tem um terceiro elemento que está vindo, que é o etanol de milho, que usa muita biomassa para você cozinhar o milho, e de lá você sai com proteína para alimentação animal, DDGS, e etanol. Hoje, a gente está apostando no etanol de milho como o segundo caminho para ir, no etanol, porque a utilização dessa biomassa é melhor. E aí, interessante, o etanol de milho americano tem 69 de carbono. O nosso etanol de milho, porque é milho de segunda geração e a biomassa de cogeração, vai ter perto de 20 a 25. Então, a gente continua fazendo um negócio que vai ser mais barato que o etanol americano e menor carbono. Fazer mais uma pergunta, por favor. Microfone. E aí a gente encerra. Primeiro, muito obrigada. Achei super inspirador também a história e tudo que foi compartilhado na parte de sustentabilidade ambiental. Mas eu queria brincar um pouco com a pergunta tema desse debate, que, trazendo um pouco do conceito de sustentabilidade corporativa, a gente tem outros aspectos além do ambiental. Então, a gente pode pensar no aspecto social ou no aspecto de governança. Ainda assim, isso rima com lucro e lucro de curto prazo? Totalmente. Acho que um ponto que eu não coloquei aqui, mas hoje o fato da gente ser sustentável é o maior atrator de talentos que eu tenho. E eu atraio talentos em lugares que eu não atrairia talentos. Em lugares que as pessoas não teriam oportunidade de chegar onde elas chegaram.
Então, assim, você está com uma usina naquele lugar lá, onde você consegue multiplicar por 4 o salário de uma moça que está pintando unha e dar uma perspectiva de carreira para ela, porque ela entra como tratorista, algumas já são coordenadoras de frente, talvez esse ano a gente já vai ter a nossa primeira gerente agrícola que vai cuidar de 1.200 pessoas no campo, que foi formada dentro da companhia. Então, isso é um aspecto social muito importante. Agora, aliado a isso vem, para ela poder estar lá, ela precisa de creche. Então, eu tenho que botar creche. Ah, mas como o governo faz? E aí entra a dificuldade de você fazer esses desenvolvimentos no Brasil versus em outro lugar do mundo. Você chega nos Estados Unidos, você faz isso. Ah, eu preciso contratar mulher. O governo resolveu a creche, resolveu a escola, resolveu a educação, resolveu tudo. Nós temos que resolver isso. E isso faz sentido porque a gente precisa da licença social para operar. Agora, no momento que eu faço isso, eu ganho uma estabilidade estrutural naquele lugar que, se vier um competidor botar uma outra fábrica lá, vai ficar mais difícil, ele não consegue entrar. Então, esse aspecto é muito importante. E o aspecto de governança, principalmente no Brasil, que é um país de educação média-baixa, é o aspecto de você diferenciar muito. O que é da companhia e o que é seu? Acho que a gente começa por aí. Então, a companhia vai te pagar bem e você respeita o que é da companhia. Depois, para gastar dinheiro da companhia tem que fazer sentido. Então, qual é a regra de gastar dinheiro da companhia? E o terceiro, que é muito simples, é que os governantes são pagos para fazer o trabalho deles. Então, a regra é 0 dinheiro para o governo e para pessoas do governo. 0. Corrupção, fraude. Quer uma ambulância, a gente constrói a ambulância dentro de um programa maior. A gente constrói... Agora, não tem doação política na companhia, não tem... Já o fundo eleitoral já faz o suficiente estrago no ponto de vista estrutural de onde a gente aloca dinheiro, né? Alocação de dinheiro sustentável. Eu acho que o Brasil tem coisas muito mais bacanas para botar dinheiro, com muito mais impacto do que isso. Então, essas práticas fazem todo sentido e é a nossa licença social para operar, que eu chamo. Então, e no final das contas, as pessoas querem vir trabalhar aqui. Quando a pessoa sai da BEM, da McKinsey e fala, eu quero trabalhar com você, pronto. É um check. E tem o tema dos intangíveis, né, Bruno, que a gente passou aí. Tem um tema gostou, né? Muito bom. Dos intangíveis, que é lá no balanço das empresas, tem os intangíveis. O Beto conhece isso melhor que todos nós aqui. Você tem... Cada vez mais a gente vai conseguir colocar no balanço essas questões, porque atrair um talento que estava na BEM, na McKinsey, quer trabalhar na Ativos, quanto que vale isso? Né? Qual que é o impacto disso na produtividade? Então, tem muitos intangíveis importantes da empresa que sustentável como é a Ativos e como o Bruno está colocando. Pessoal, passou rápido, né? Voou, já terminamos aqui o nosso tempo, foi maravilhoso. Acho que o Bruno traz aí um conhecimento profundo, é um técnico, um engenheiro do ITA, né, como eu gosto de lembrar, uma carreira extraordinária, está fazendo um trabalho importantíssimo. E várias pessoas aqui ficaram, viu, Bruno, com a sensação de, assim, ficamos mais contentes de ser brasileiro, de ver você nessa atividade, com essa energia, com esse conhecimento fazendo. Tem muitos, Bruno, meia dúzia de Bruno, a gente muda o Brasil, né? Parabéns, então, Bruno. Muito obrigado. Obrigado, gente.